Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Quando você olha hoje para o futebol nacional e a gente vê o Flamengo, assim, Flamengo com 2 jogadores, agora que ele contratou, ele gastou mais do que o triplo do segundo time que mais gastou na janela. Teve time aí que contratou um punhado de gente, 10 caras, 9 caras. O Flamengo contratou 2. Eu tô ficando muito preocupado com o futebol brasileiro nesse sentido. Eu tô preocupado, assim, eu acho que o que faz o Flamengo ainda não virar um Bayern de Munique ou uma Juventus em termos de títulos seguidos é a falta de profissionalismo que há ali. Sim. Há muito dinheiro para poucos profissionais. Muita política. Há muito braço lá dentro. Vamos falar a verdade. Muito político. E falta gente, como você citou o cara do scout do Real Madrid, por exemplo. Mas eu acho que essa hora vai chegar. Eu acho que o olho do Flamengo ainda vai abrir e vai chegar no momento que eles vão perceber, gente, beleza, a gente consegue brigar todo ano com a quantidade de dinheiro que a gente tem. Mas se a gente quiser dar um passo além, a gente vai ter que se profissionalizar aqui dentro. E aí, quando chegar esse momento, me preocupa muito do que vai ser o futebol brasileiro. Por quê? Porque eu sou santista também. Mas porque também não é bom para um futebol. Hoje em dia, eu sou de uma época que a gente adorava acompanhar a Bundesliga. Eu deixei de acompanhar. Não me interessa mais. Esse último foi até divertido. Triste o final, mas divertido. Houve briga. A gente não via mais essa briga. Sim. Às vezes você olhava para a tabela no meio do campeonato, o Bayern tava 4, 5 pontos atrás, você fala, acabou o campeonato, o Bayern é campeão. Daqui a pouco ele pega, sai e acontecia, ia embora e ganhava. Você teme para que no Brasil aconteça algo parecido, ainda mais agora, com essa briga que acontece de liga, que significa que não teremos uma liga, teremos 2 blocos para negociar comercialmente TV e só? Assim, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil por conta da nossa própria formação histórica de futebol. O Brasil é o único país do mundo que tem tanto time grande. E tem tanto time grande por quê? Porque a nossa formação de futebol ela é regional, não é nacional. O futebol brasileiro se desenvolveu com os estaduais e não com o campeonato nacional. Diferentemente do que acontece em todo o mundo. E ao termos tantos campeonatos fortes estaduais, e campeonatos estaduais de maneira geral, foi possível que nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, vários times ganhassem muitos títulos. Isso dá grandeza. Isso faz com que o clube fique grande. Então os 12 grandes do futebol brasileiro, históricos, surgem por conta dessa característica regional nossa. São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras ganhando campeonatos paulistas, Inter e Grêmio ganhando os gaúchos, os cariocas a mesma coisa, Atlético, Cruzeiro. E dentro dos cenários regionais, clubes fortes, como Avaí, Figueirense em Santa Catarina, os clubes do Nordeste, Bahia, Vitória, Sport, Náutico, Santa Cruz, tudo pela característica regional. Então a gente já tem um cenário diferente do que tem a Alemanha, por exemplo, porque nós temos vários clubes grandes. Na Alemanha você tem um clube muito maior do que os outros, e aí clubes importantes, grandes, como Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Hamburgo. E essa formação ela se explica também pela questão geográfica do Brasil, um país continental e econômico. Exato, exato. Não tinha como um clube nos anos 30 estar viajando do Brasil, de São Paulo para Pernambuco para jogar. Uma liga nacional nessa época era impossível. Seleções brasileiras eram formadas só com atletas paulistas e cariocas, ou só paulistas ou só cariocas. Então eu acho que esse já é um aspecto importante. Segundo, financeiramente o Flamengo ele já consegue se isolar bastante, mas eu vejo outros clubes crescendo muito também. E justamente por essa característica regional, de termos tantos clubes grandes, o Flamengo tem uma potência financeira em mãos, mas o Palmeiras, através do seu parceiro comercial, cresceu demais. O Corinthians deveria estar muito melhor, não está. O que eu lamento muito, isso... Mas não te assusta o Flamengo ganhar 1 bi e 200 e o Palmeiras 600 milhões? É tipo... Eles fazem o que o Palmeiras faz. Então, esse é o ponto que é incrível como o
o egoísmo dos clubes brasileiros vai acabar prejudicando ainda mais o futebol brasileiro. Sim. Uma liga forte é fundamental para você valorizar o produto. Sem dúvida. Então, se você chegar em um ponto em que só o Flamengo ganha, que só o Flamengo fica muito mais forte do que os outros, você vai prejudicar o seu produto. Por isso que uma divisão de renda mais igualitária, ela é obrigatória para você ter uma liga equilibrada. Você tem que fortalecer os seus rivais, você tem que fortalecer os times menores. Mas aqui a visão que se tem por parte dos dirigentes é o contrário. Quanto mais fraco o meu adversário estiver e quanto mais forte eu estiver, é melhor. Óbvio, olhando pro seu umbigo, pro seu time, isso é bom, mas pro campeonato Eles é muito preferem ruim. ganhar menos desde que os rivais estejam jogando menos ainda, proporcionalmente. Entende? Mas eu não consigo visualizar, achar que isso vai acontecer no Brasil muito por conta dessa característica, de tantos times grandes que a gente tem. Mas é um risco. Né? É um risco, sem dúvida alguma. Cara, eu te confesso que eu tô com medo. Porque assim, o Palmeiras, com todo o seu trabalho profissional e sua parceria econômica com a Crefisa, que aliás está defasado, né? Um contrato já pouco antigo. O Palmeiras está aí numa diferença de quase 500 milhões de reais pro Flamengo. Sim. E aí o Flamengo consegue em toda a janela gastar 200 milhões de reais e tá tudo bem. Tá e tudo paga bem. todo mundo em dia. Tá tudo certo. E aí assim, mas aí que a gente fala, quando surge um Botafogo que investe menos pra temporada do que o Santos e tá em primeiro, por quê? Porque teve ali uma construção profissional de Exato. inteligência. Isso faz diferença. Para os profissionais todos que estão por fora e que trabalham com o campo. Eu acho que o Botafogo e outras gestões que estão vindo agora com o SAF, com seus respectivos sucessos e fracassos, vão mostrar melhor as receitas que clubes do poderio financeiro do Flamengo podem adotar com o tempo. Sim. Meu medo é esse, sabe? Do dia do Flamengo ter virar uma gestão do Botafogo, cara. Aí, cara, como diria o Cereto, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Não, e não é só acabou a brincadeira no Brasil. Acabou a brincadeira na América. Porque, olha, assim, o River Plate está montando agora um timaço, trazendo jogadores interessantíssimos. Acho que vem forte nessa Libertadores. Vem forte. Vamos ver o que vai acontecer no Beira-Rio agora, essa semana. Vai ser um jogaço. Eu vi o primeiro jogo. Goleiro do Inter, meu Deus do céu. Que goleiraço, hein, cara? Goleiraço. Nossa senhora. Que achado, né? Absurdo. Oportunidade excelente. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer, mas... O River, se conseguir passar e agregar esses jogadores agora, vem forte, mas cada vez mais há uma discrepância do Brasil pro resto. E você vê, por exemplo, a ESPN Argentina, você vê os caras falando, os caras mesmos não estão nada animados com o que tá se mostrando de cenário. Eles falam do Brasil... Mas isso aí não é só Flamengo, aí é o Brasil. É o Brasil, economicamente... E pra Argentina, ainda eles, com o talento que eles têm, com o futebol forte que a Argentina tem, conseguem diminuir essa distância. Sim. Mas olha hoje a diferença que a gente tem pra Colômbia, pra Equador, Uruguai. pra Chile, Uruguai. Distância que há 10 anos não existia. Não existia. Era muito mais equilibrado. Você Os ia brasileiros jogar perdem com pra Olímpia e tal, você Sim. ficava meio ressabiado. Times Hoje, brasileiros perdem também esses jogos, lógico. Mas assim, até porque o futebol é Não, jogado. lógico. Ele não Mas hoje o Brasil entra como favorito quase todos os confrontos desse tipo. Você pega o Atlético Paranaense antes dessa leva, dessa crescida que o clube deu, ia jogar contra um Cerro Porteño, a gente colocava o Cerro como o favorito. Sem dúvida. Hoje eu acho que talvez não é contra os brasileiros, o Atlético Paranaense no caso, talvez contra um River, um Boca Juniors. E aí, assim, eu acho que a gente tá perdendo uma puta oportunidade dessa liga. Eu recebi muita gente aqui, eu fazia questão, mesmo que, ficasse repetitivo, eu sempre perguntava a opinião para as pessoas, o que elas achavam da liga. E 80% dos caras que vêm aqui, todos eles pessimistas. E eu tentava Não, vai acontecer, porque, no final os caras vão enxergar que tudo que tá acontecendo agora é através de uma mudança tecnológica. A gente tava falando de streaming, essa coisa toda que te dá a oportunidade de vender direitos por pacotes diferentes. Eu não vejo outra mudança tecnológica vindo em tão pouco tempo assim. Tanto que esses caras estão fechando contrato de 50 anos com Mubadala Capital, com... O que é um erro, né? Que é um erro absurdo. E aí, assim, 50 anos um contrato ninguém faz. Não, então, e um contrato que eles estão dando 20% da liga, dos direitos comerciais de uma liga, que pode valer... hoje, ela vale ela custa 2 bi de reais por ano. Hoje, num campeonato organizado pela CBF. Daqui a 10. Imagina isso. Para ganhar agora o quê? 150, 200 milhões de reais limpo cada clube. É um negócio assim
Não, que pros árabes é um negócio de outro mundo. Exato. Não, assim, é um negócio que o torcedor, a gente tá tão preocupado com ali com o nosso mundinho. O torcedor do Santos hoje tá preocupado com o Aguirre. Mas, porra, ele tem que se preocupar com isso, sabe? Porque isso é o futuro do clube dele. É que os clubes brasileiros, muitos, são tão amadores nas suas gestões, né? Que o torcedor, coitado, o torcedor tem que se preocupar com o que ele vai jantar, né? Em termos de futebol, digo, com o agora. Com o Santos é E não não cair. com a compra do mês que vem, porque é tão amador, é tanta política ainda nos clubes brasileiros, no futebol brasileiro, que eu brinco que assim, acho que não tem nada pior nos clubes brasileiros do que os famosos conselheiros. E os vitalícios? Nossa senhora! Lá Pra que na- eles servem? na Barra Tinha Funda que ter um sofre. Globo Repórter, né? O que fazem, do que que vivem, comem. o que comem. Porque são eles que ficam aqueles nos bastidores, falando aqui, criticando aqui e ali. Aí a gente vê a notícia, o presidente está sendo pressionado internamente no clube. Que pressão interna? Ou você tem um projeto ou você não tem, ou você acredita no trabalho ou você não acredita. Nesse sentido, você acredita no movimento de SAFs? De ter um dono ali, Acredito, conselho, mas acabou. assim, não é assim, Não é virou um mágica. SAF, pronto, resolvemos todos os problemas. SAF significa que você vai conseguir afastar o futebol da política do clube e gerir o futebol de uma maneira profissional. A partir daí vai depender da qualidade e da qualificação dos profissionais que estiverem à frente dos cargos. Claro. Então, assim, O Botafogo é um bom exemplo de que isso lógico. deu certo. Igual aquela ideia antiga que tinha. Quando um milionário compra um clube, vai estar tudo certo. Pelo contrário. Depende das pessoas que são colocadas Às ali. vezes Na o cara Europa a quer gente tá cheio de fazer exemplo ruim. clube satélite, né? Sim, a gente E tá só cheio de levar exemplo. jovem pra lá. Falando em exemplo ruim, a 777. Sim. Que até agora ainda Recentemente não- teve matéria investigativa falando de todos os problemas da 777, que, para quem não tá por dentro, é meio como se fosse um dinheiro que não existe. A 777, que é a empresa, ela vai lá no banco e fala, olha, eu tenho X de patrimônio, preciso de 2X para comprar 5 clubes. E aí o banco vai lá e empresta, e aí eles usam esse dinheiro para comprar os clubes e vão comprando mais clubes e o dinheiro Isso é loucura. não aparece. E olha que o Vasco já sofreu nessa história com o Bank of America, lembra? Nos anos 2000. Lembro. Né? Naquela época que tinha... Foi o Bank of America no Santos, Hicks Mills no Corinthians. Foi a época de chegada de investidores. De investidores, né? Pós-Parmalat, que teve Sim. a Tírio também no Teve a no Trafic São Paulo. depois. A gente vive essas ondas de vez em quando. né? Mas como que tá essa história da 777 lá na Europa? Porque tem time espanhol também, né? Mas não tem muita repercussão, não. Até porque não tem nenhum clube grande, assim, em termos de notícias, de repercussão mesmo sobre a 777.